Estaríamos presenciando a mudança mais impactante da era contemporânea da Fórmula 1? Max Verstappen, o conquistador de 4 títulos mundiais que parecia insubstituível na Red Bull, encontra-se agora receptivo a uma transformação capaz de alterar drasticamente o cenário a partir de 2026. Não se trata de mera especulação ou boato de corredor. Conforme revelações exclusivas da Sky Sports Itália, o próprio Verstappen já sinalizou positivamente para Toto Wolff, dirigente da Mercedes, restando apenas aguardar o início das tratativas oficiais. Porém, aguarde, pois essa narrativa possui camadas muito mais profundas do que aparenta inicialmente. Para compreender verdadeiramente o que está em curso, devemos retroceder no tempo e entender como alcançamos este momento. A Red Bull, que exerceu supremacia na Fórmula 1 durante os anos recentes, tendo Max como figura central, passou a demonstrar suas primeiras vulnerabilidades no começo de 2024. Recordam-se da controvérsia envolvendo Christian Horner? Aquela questão sobre conduta imprópria que desestabilizou toda a organização de Milton Keynes. Precisamente naquele instante, a Mercedes começou a detectar a possibilidade. Toto Wolff demonstra astúcia. Ele identificou a instabilidade na Red Bull, notou as tensões internas, particularmente o conflito de autoridade entre Horner e Helmut Marko, e iniciou articulações nos bastidores. O interesse das flechas prateadas no líder da Red Bull não é recente, constitui algo que vem sendo desenvolvido há mais de 12 meses. E aqui reside o aspecto fascinante. Wolff chegou ao ponto de reconhecer publicamente que aguardaria uma decisão de Verstappen pelo tempo que fosse necessário, mesmo tendo que realizar outras escolhas para 2025. Falando em 2025, vamos contextualizar o panorama atual que torna essa mudança ainda mais verossímil. Max Verstappen, que nos anos anteriores era praticamente invencível, está vivenciando uma realidade completamente distinta nesta temporada. Ele figura apenas na 3ª posição do Mundial de Pilotos, nada menos que 61 pontos distante do líder Oscar Piastri da McLaren. 61 pontos. Para alguém habituado a controlar as corridas desde a largada até a conclusão, essa deve ser uma realidade muito difícil de aceitar. O momento decisivo, simbolicamente considerando, ocorreu no GP da Áustria. Max abandonou a prova após ser atingido logo na primeira volta. E acreditem, foi precisamente pela Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Uma coincidência do destino ou um indicativo dos tempos? Após esse episódio, Verstappen adotou uma postura praticamente de renúncia à disputa pelo 5º título mundial ainda neste ano. Para um competidor de sua envergadura, assumir isso publicamente significa que algo muito significativo está acontecendo em sua mentalidade. Mas a situação não termina aí. O cenário torna-se ainda mais interessante quando examinamos a dinâmica interna que está sendo proposta. Se essa negociação progredir, e tudo sugere que avançará, Verstappen não assumiria uma vaga qualquer na Mercedes. Ele estaria ocupando especificamente a posição de George Russell, que possui contrato com prazo expirando e, surpreendentemente, ainda não conseguiu estabelecer um novo acordo com a equipe. Russell, que sempre foi considerado o futuro da Mercedes, agora pode estar vivendo seus momentos finais como piloto das flechas prateadas. E aqui surge um elemento cativante da equação: Andrea Kimi Antonelli. O jovem italiano, que é estreante em 2025, permaneceria na equipe junto ao tetracampeão mundial. Imaginem a dinâmica entre um piloto experiente como Verstappen, acostumado a ser o número 1 absoluto, trabalhando ao lado de um jovem talento que está apenas iniciando sua trajetória na Fórmula 1. Seria uma combinação dinâmica e potencialmente muito frutífera para a Mercedes. Agora vamos abordar os bastidores e as reações que essa informação está provocando. Durante o fim de semana do GP da Áustria, tanto Russell quanto Wolff
confirmaram abertamente que Verstappen estava dialogando com a equipe sobre uma possível mudança. Confirmaram. Não negaram. Não desconversaram. Confirmaram que as conversas estavam em andamento. Isso é algo absolutamente inédito na era moderna da Fórmula 1, onde esse tipo de negociação geralmente acontece nas sombras, distante dos holofotes. A Red Bull, por sua vez, tentou diminuir a situação, tratando tudo como simples especulação. Eles se protegeram no fato de que Verstappen possui um contrato de longa duração, válido até 2028. Mas aqui está o detalhe que transforma tudo. Esse contrato aparentemente contém cláusulas que permitiriam uma saída antecipada. Cláusulas de desempenho, cláusulas de competitividade. Não sabemos exatamente quais são os gatilhos, mas elas existem. E considerando o momento atual da Red Bull, é bem provável que algumas dessas condições já estejam sendo satisfeitas. O mais esclarecedor de tudo foi a declaração mais recente de Toto Wolff sobre o tema. Ele não apenas confirmou o interesse, mas considerou Max como uma alternativa para o longo prazo. Longo prazo. Isso indica que a Mercedes não está pensando em Verstappen apenas como uma solução temporária ou um movimento de marketing. Eles estão visualizando uma parceria duradoura, possivelmente definindo os próximos anos da equipe alemã. Agora, vamos analisar os cenários possíveis e as consequências dessa movimentação. Se Verstappen realmente assinar com a Mercedes para 2026, estaríamos falando da maior mudança desde que Lewis Hamilton deixou a McLaren para se juntar às Flechas Prateadas em 2013. E observem a ironia. Hamilton conquistou 6 de seus 7 títulos mundiais justamente na Mercedes. Será que Verstappen está buscando um ambiente mais estável para continuar sua dominância na Fórmula 1? Para a Red Bull, perder Verstappen seria um golpe devastador. Não apenas pelo talento em si, mas por todo o simbolismo que isso representaria. Max é a imagem da equipe desde que começou a vencer de forma consistente. Ele é o piloto que trouxe de volta o protagonismo para Milton Keynes após anos de ausência. Perdê-lo para um concorrente direto seria admitir que algo está fundamentalmente errado na estrutura interna da equipe. Para a Mercedes, por outro lado, seria o retorno ao topo da hierarquia. Desde que Hamilton anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1, as Flechas Prateadas vêm buscando um piloto que pudesse liderar a equipe da mesma forma. Russell é talentoso, Antonelli promete muito, mas nenhum dos dois possui o histórico e a experiência de Verstappen. Ter o tetracampeão mundial seria como ter uma garantia de competitividade imediata. E não podemos ignorar o momento dessa possível mudança. 2026 marcará o início de uma nova era regulamentar na Fórmula 1, com alterações significativas nos regulamentos técnicos. Historicamente, essas mudanças sempre reorganizam a ordem de forças no grid. A Mercedes pode estar apostando que, com Verstappen a bordo e as novas regras, eles conseguirão voltar a dominar a categoria como fizeram entre 2014 e 2020. Mas há riscos envolvidos também. Verstappen está acostumado a ser o piloto número 1 absoluto, a ter toda a estrutura da equipe voltada para maximizar seu desempenho. Na Mercedes, ele teria que compartilhar atenção com Antonelli, um jovem que a equipe claramente vê como uma aposta de longo prazo. Como essa dinâmica funcionaria na prática? Seria possível manter ambos os pilotos satisfeitos e motivados? Outro aspecto crucial é a questão financeira. Verstappen não é apenas um dos melhores pilotos do grid, ele também é um dos mais caros. Seu salário atual na Red Bull está entre os maiores da categoria. A Mercedes teria que fazer um investimento considerável não apenas no salário, mas também em toda a reestruturação que seria necessária para acomodar um piloto de seu calibre. E não podemos esquecer do impacto que isso teria no restante do grid. Se Verstappen sair da Red Bull, quem assumiria sua posição? Sérgio Pérez já demonstrou que não consegue estar no mesmo nível de competitividade.
a equipe teria que buscar no mercado, e não existem muitos pilotos disponíveis com o talento necessário para substituir um tetracampeão mundial. Analisando objetivamente a situação, parece que todos os elementos estão se alinhando para que essa mudança realmente aconteça. Verstappen já deu o sinal positivo, a Mercedes está preparando o cenário e a Red Bull aparenta estar mais vulnerável do que nunca. A única coisa que ainda falta é a aprovação do conselho da Mercedes e, considerando o calibre do piloto em questão, é difícil imaginar que eles negariam uma oportunidade dessas. O que torna tudo ainda mais intrigante é como essa movimentação pode afetar o equilíbrio de forças na Fórmula 1. Nos últimos anos, tivemos períodos de supremacia absoluta. Primeiro a Mercedes com Hamilton, depois a Red Bull com Verstappen. Se Max realmente for para as flechas prateadas, estaríamos iniciando um novo ciclo de concentração de poder? Ou outras equipes aproveitariam a instabilidade para se fortalecer? A McLaren, atual líder do campeonato com Piastri, certamente estaria observando esses movimentos com muita atenção. A Ferrari, sempre candidata ao título, também poderia se beneficiar de uma eventual desestabilização das duas potências. E não podemos esquecer da Aston Martin, que vem investindo pesado e pode aproveitar esse momento de transição para dar um salto competitivo. No final das contas, estamos falando de uma decisão que pode redefinir completamente o cenário da Fórmula 1 pelos próximos anos. Verstappen na Mercedes representa muito mais do que uma simples troca de piloto. É uma mudança de paradigma, uma reorganização das forças dentro do paddock, um novo capítulo na história da categoria. A pergunta que permanece é: será que Max Verstappen realmente está disposto a abrir mão da estabilidade que tem na Red Bull, mesmo com todos os problemas internos, para embarcar nessa nova aventura na Mercedes? E mais importante ainda, será que as flechas prateadas conseguirão oferecer o ambiente competitivo que ele precisa para continuar brigando por títulos mundiais? O que vocês pensam dessa possível mudança? Verstappen na Mercedes seria o movimento ideal para ambas as partes? Ou existe algum risco que não estamos percebendo? Deixem suas opiniões nos comentários, porque essa discussão está longe de terminar. E já que estamos falando de movimentações bombásticas no mundo da Fórmula 1, cliquem no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu explico sobre outra situação que pode mexer completamente com os bastidores da categoria e que ninguém está comentando a respeito.